Muito bem. Nesse vídeo a gente vai fazer aqui uma escolha para um momento adequado para um determinado ritual mágico, para a confecção de algum talismã, de algum objeto sagrado ou para fazer pedidos, né, na prática. Então, eu estou aqui no SolarFire, que é esse software aqui de astrologia, para facilitar o processo. Então, antes de mais nada, é interessante a gente entender como os antigos eles enxergavam essa questão da magia sideral, né? Primeiro, entender que o modelo, né, de cosmovisão era geocêntrico, a Terra era o mundo sublunar, e a partir da Lua, né, a Lua é a mediadora entre o mundo sublunar e as esferas celestiais, as esferas supralunares, né? Então, cada astro ele iria representar uma virtude divina que influenciaria, que iria fazer assim uma ponte da transmissão das virtudes de Deus, né? Então, os astros, as estrelas, os planetas, eles seriam como se fosse o corpo físico dos anjos, né? Esses anjos que sustentam a criação de Deus, certo? Então, se a gente for fazer uma analogia de um devoto, de um mago, e a gente precisa entender, por exemplo, como se fosse um sistema financeiro, né? Essas operações mágicas, como se fossem transações financeiras, onde o Banco Central seria Deus, a fonte de toda a riqueza, né? E os astros, eles fossem assim diferentes aspectos dessa riqueza, diferentes produtos, diferentes moedas, né? Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você precisa do dólar. Você vai para a Europa, você precisa de euro. Se você vai para o Brasil, é real. Então, é como se fossem moedas diferentes, né? Então, se você precisa de medicina, você recorre a Mercúrio. Se você precisa de segurança, você recorre a Saturno, né, em um determinado aspecto. E o Júpiter também representa proteção. Vênus também representa proteção, misericórdia, amor, fertilidade, né? Vênus e Júpiter têm relação com fertilidade, benéficos. Se você quer vencer uma disputa, uma competição, um pleito, então você já vai recorrer a Marte, né? Você quer abrir os seus caminhos, as portas, você vai recorrer a Marte ou a Júpiter, né? Então, por exemplo, cada cultura, cada religião, cada povo, eles têm o seu próprio panteão de divindades que refletem as características dos astros. Então, por exemplo, Marte. Aqui para o católico é São Jorge. Já no panteão afro-brasileiro é Ogum, né? Já em outra cultura, talvez seja o Thor, né? Então vai mudar a Vênus, Nossa Senhora das Graças, ou Afrodite, né? Deus do amor, né? Então, cada povo ele vai utilizar uma roupagem
ou vai buscar um panteão relacionado com essas virtudes representadas pelos planetas, certo? O nome, nesse caso aí, ele vai ressoar mais forte ou, ou menos, né, intenso, de acordo com a sua identificação com aquele panteão ou com aquele outro, certo? E outro detalhe importante, né? Quando a gente está fazendo uma transação financeira, por exemplo, você vai atrás de um recurso para construir uma casa, né? Se você tem aquele dinheiro no banco de crédito, ótimo, você vai só lá e pega. Olha, eu preciso disso. Vai lá no dia que o banco está aberto, conversa com o gerente e tal, aquela pessoa que autoriza e pronto, tá lá. Agora, se você não tem crédito, você vai pedir emprestado. E às vezes pode ser mais complicado, às vezes você vai fazer um mau negócio, porque você vai se endividar. Então, às vezes, até na hora de você pedir uma graça, de fazer um ritual, é importante saber se você tem crédito ou se você vai estar fazendo um mau negócio, por exemplo. Por isso que a gente sempre coloca, né, por exemplo, no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, né? Seja feita a vossa vontade. Porque às vezes atender ao nosso pedido, se a gente poder ou se a gente ter esse crédito, pode ser muito ruim, porque a gente vai ter um débito bem mais inconveniente do que ter a graça atendida. Eu lembro da a história conhecidos nossos lá no interior, que a esposa viu que o marido sofreu um acidente, foi atropelado por um caminhão andando de bicicleta e ele ficou muito mal, né? Pancada na cabeça, etc. E ela fez uma oração e disse que isso daí ficou conhecido por todo mundo. Queria que ele escapasse de qualquer maneira, seja como fosse. E o homem realmente escapou, só que tornou a vida dela um inferno, porque ele não ficou bem, ficou com um distúrbio mental muito forte e deu trabalho a ela até morrer, né? Então, às vezes você atender um pedido não é para o seu bem, né? Ter o atendimento de uma graça não é para o seu bem. Às vezes você não tem acesso fácil a um contato para o seu próprio bem, né? Por exemplo, um relacionamento. Você quer porque quer casar com aquela pessoa, a pessoa não é para você. Você casa e é infeliz, né? Então tem que ser de acordo com a vontade de Deus, com a vontade da justiça cósmica divina, para que essas intervenções também sejam para o seu bem, né? O mediador, o sacerdote, que faz esse pedido às vezes por você, que entende os ciclos da natureza, o momento de pedir e tal, como é que faz o processo, ele é um mediador, né? Mediador. Em alguns casos pode ter até alguma responsabilidade, né, dependendo daquilo que você pede ou não. O fato é que a gente deve procurar sempre fazer o bem, fazer caridade, fazer boas ações, interceder, rezar pelos outros também, né? Aquilo que as religiões, né, incentivam a fazer, certo? Fazer o bem, fazer caridade, né? Encher os bolsos dos sacerdotes de dinheiro, não. É fazer o bem às pessoas, principalmente aos mais necessitados, né? Ok. Então, dito isso, nós vamos aqui um exemplo de escolha de momento apropriado, né? Então, um amigo diz, olha, eu preciso fazer um amuleto para São Cipriano. Aí diz, tudo bem, me diga as qualidades de São Cipriano.
Aí ele traz, o dia dele é sábado, vai ter alguma relação com a magia e tal. Aí diz, tudo bem. Aqui a gente poderia associar a Saturno, né? Os amuletos seriam para proteção, uma espécie de segurança ali, né? Tudo bem, Saturno, né? Então, nesse caso, a gente teria que observar primeiro a condição de Saturno. Ele está forte zodiacalmente ou não? Quando um planeta está forte, é como se aquele banco, aquela instituição financeira da qual ele representa, tivesse forte. Ele tivesse pronto ali para distribuir recursos. Só que o Saturno aqui, você veja que ele está em queda, ou seja, está muito fraco. Está muito fraco, né? Está muito fraco porque ele não tem dignidade, ele está de certa forma. A única vantagem desse Saturno aqui, ó, nesse horário que nós estamos colocando, é que ele é um signo, quer dizer, ele é um astro que é da seita diurna e que está num signo masculino que tem conveniência com ele, mas força essencial ele não tem. Não tem nenhuma. Porque ele, além do mais ele ainda está ruim, ele está em queda. É como se fosse um banco com dificuldade de gerenciar as contas. Entendeu? E além do mais ele está retrógrado, olha só. Está no movimento contrário. Então, por esses motivos, aqui não seria interessante fazer um ritual com Saturno, né? A feitura desse. Por quê? Porque o, o instrumento, né, o talismã, poderia ficar assim, ou muito fraco, ou então até dando o efeito contrário, que é um dos simbolismos do astro retrógrado. Está indo contra a corrente, contra o objetivo. Então, aqui eu recomendaria não fazer esse talismã usando a força de Saturno, não. Certo? Não recomendaria. Esperaria que esse Saturno saísse dessa condição de queda, tivesse pelo menos aqui em Gêmeos, né? Ou pelo menos no momento que ele tivesse, pelo menos aqui no termo de Saturno, onde ele estaria mais forte, aqui no finalzinho de Áries ou no finalzinho de Touro, né? Agora o ideal era esperar o Saturno entrar num signo de ar, que são os signos onde Saturno fica melhor posicionado, né? Mas suponhamos que a pessoa queira fazer um talismã na força de Júpiter, né? Para um santo relacionado, ou até o São Cipriano num aspecto assim mais de protetor, de benevolente, que é os atributos de Júpiter. Então, nesse caso, a gente vai procurar a força zodiacal de Júpiter. Júpiter está forte? Está fortíssimo. Além dele estar no signo onde ele se exalta, que é em Câncer, né? Que é a tabela de dignidades, né? Ele está na sua exaltação, ainda está nos seus termos, olha só. Está nos seus termos. Então, isso significa que esse astro ele está na sua atuação assim praticamente no máximo, certo? Está muito forte, porque além de estar exaltado, ainda está nos termos. São duas dignidades ao mesmo tempo. Ele ainda está forte
porque ele é um astro, no caso, diurno e está dentro da sua seita, né? Está acima da linha do horizonte, então tá muito forte esse Júpiter. Então seria excelente trabalhar com esse Júpiter, né, para os próximos dias. Quando seria o melhor momento? Quando? Quando a Lua, que representa uma ponte entre o mundo sublunar, ou seja, a Terra, e as outras esferas, então seria como se fosse um mediador, né? Como se fosse o anjo da guarda. Então, seria o ideal quando ele estivesse, quando essa lua estivesse ou em touro ou em peixe, ou em virgem ou em escorpião. Escorpião nem tanto, porque escorpião a lua fica fraca. Mas em peixes ou em touro, né, ficaria bom. Por quê? Porque quando ela passa por peixe, ela faz um trígono. Quando ela chegar aqui em 7 graus de peixe, ela faz um trígono com o Júpiter, né? Então isso significa que existe, para o ritual seria como o nosso anjo da guarda entrasse em contato direto com a força, né, da divindade representada por Júpiter, né? Se a Lua estiver aqui também em touro, na casa 7, né? Na casa 7 não, na casa 9, se ela estivesse bem aqui, estivesse em touro aos 7 graus, também estaria entrando num ótimo aspecto de sextil, né? Para fazer aspecto bom tem que estar no mesmo elemento ou na mesma polaridade, certo? Água faz bom aspecto com água e com terra. E ar faz aspecto bom com ar e com fogo, certo? Então, aqui 7 graus de touro seria um momento ideal para a confecção desse amuleto. Aí, mais ou menos algumas horas antes, a gente procuraria encontrar os elementos, né? Todo o processo para as velas, as orações, as evocações. Aí faz justamente no momento que o céu está refletindo aquilo que você vai fazer aqui na Terra. Pronto, aí fica um amuleto, um talismã forte, porque o planeta que você está recorrendo está forte, está doando as suas virtudes no máximo da sua força. Entendeu? É como se você tivesse um banco saudável financeiramente, recorrendo a um banco assim confiável, que não tem perigo de calote, de quebrar, entendeu? Então, vamos lá, vamos procurar o momento aqui, o dia, né? Aqui temos trânsito de 11, então vamos procurar aqui o momento em que isso acontece. Aqui vai estar mais ou menos dia 12, né? Dia 12, 13. Pronto, tá aqui. 14 de julho, a lua chega em peixe, está a 5 graus. Pronto, aqui já pode fazer, né? Olha só. Lua está se aplicando numa aplicação com Júpiter, aspecto aplicativo. Pronto. Aqui a gente tem um momento ideal, certo? A casa 1, que é aqui, ó, tem um planeta maléfico atrapalhando. Agora tem esse detalhe para a gente corrigir. Então,
esse horário especificamente não seria interessante. Por quê? Porque esse Marte aqui, ele é um planeta maléfico, então pode representar um mau espírito. Quando você não está invocando uma divindade que é representada pelo planeta maléfico, aí quando ele está na casa 1, a casa 1 é um ambiente que você vai fazer o ritual. Então, quando tem um maléfico aqui ascendendo na linha do horizonte, então não vale a pena. Então, vamos ver aqui um horário que seja mais condizente. Vou colocar aqui. Pronto. Saiu do ascendente. Saiu. Tá ótimo. Aqui. Continua tendo o aspecto entre a Lua e o Júpiter. A Lua e o Júpiter estão em casas maléficas, casas terrestres maléficas, certo? Isso é ruim? Olha, pode ser um sinal de proteção, pode ser um sinal de proteção, certo? Então não veria como algo negativo não, que poderia, inclusive a pessoa poderia até aproveitar para trazer, como Júpiter está protegendo a casa 12, que é a casa dos inimigos espirituais, um amuleto justamente para defender contra isso. Que é como se você tivesse tirando um retrato energético daquele momento onde Júpiter está atuando forte, defendendo a sua vida espiritual, livrando contra ataques pelas costas, né, de inimigos espirituais. Pronto, aí você faz o ritual, faz a evocação, você pode fazer, como, por exemplo, tem questão das promessas, né, a caridade, é a moeda de troca energética. Você vai doar, né, fazer a concessão para que você receba também a graça. Né? Não vá pensando que é só venha nós e vosso reino nada, não. Tem que dar alguma coisa em troca. Né? Boas ações, ajudar os outros, fazer caridade, cuidar melhor da sua saúde. Né? Você vai fazer um pedido para a sua saúde, melhorar. O que é que você está disposto a sacrificar para a melhoria da sua saúde? Fazer uma caminhada todo dia, procurar se alimentar melhor, de coisas mais naturais, evitar glúten, açúcar. O que é que você precisa fazer? Entendeu? Tem que ter uma troca. Então é dessa maneira que a gente trabalha, certo? Tem outros elementos, a questão da lua, né? Aqui seria uma lua que já teria passado da lua cheia e já estaria na lua minguante. Né? Estaria na lua minguante. Então é a lua do outono, é a lua onde você colhe frutos. Seria muito bom para receber, por exemplo, também um dinheiro emprestado que a pessoa está embromando, né? Aí você pode fazer para tentar reaver esse dinheiro, né? Fazer esse pedido, esse tipo de coisa. Durante esse momento aqui, 14 de julho, às 6h19. Né? Então é isso. A importância de você ter o horário correto vai ajudar e muito, né, na eficácia do ritual. Então é isso.